Galera, sejam todos bem-vindos. Eu tenho aqui uma pergunta para você. Você acha que todos os conhecimentos que você teve a respeito de matemática no ensino médio, você usa eles na faculdade? E a resposta é sim. Não importa se é macete, não importa se é o conceito, não importa se é decorar fórmula, não importa se é você fazer alguma coisa, alguma brincadeira que faça você lembrar daquilo. O que é importante você saber é que você vai usar esse conhecimento na graduação com certeza, tá? Então, se você é de exatas, se você faz física, faz engenharia, faz matemática, se você faz parte desse grupo, essa aula aqui é para você. E agora eu vou te ajudar a conseguir a sua aprovação em cálculo um, tá bom? Eu estou fazendo o seguinte, eu abri o Instagram e comecei uma aula aí, e eu chamei isso de abstrações matemáticas, tá? Então, se você não sabe aonde me encontrar, vai lá no Instagram, chamado Abstrações. Vou deixar o link na descrição aqui embaixo, tá? E é onde eu também coloco as questões antes de eu publicar aqui no YouTube, tá? Então, eu coloco as questões lá e depois eu venho aqui e publico para vocês, tá bom? Qual é a questão que a gente está resolvendo? Antes de começar a resolver o livro, tem que dizer qual livro é, né? Eu estou resolvendo o livro do James Stewart e ele é muito importante para você que faz exatas. Por quê? Porque dentro do livro tem todas as estratégias para você usar na sua graduação. Por exemplo, você vai usar as estratégias para fazer programação, você também tem ali um pouco do cálculo para programação. Você tem que derivar as coisas, você tem que aplicar funções, você tem que descobrir coisas que envolvem a trigonometria, tá? E antes de realmente começar o cálculo, o livro faz o seguinte: ele fala assim, ó, você é capaz de iniciar o curso de cálculo? Então ele faz alguns testes de verificações e é isso que eu estou fazendo com vocês. Eu estou vendo algumas questões que a gente chama isso de pré-cálculo, né? Aonde são questões importantes para que você consiga depois dar continuidade no cálculo um. Então, se você está fazendo o cálculo um, já se inscreve aqui que eu vou te ensinar, eu vou te acompanhar durante todo esse semestre, beleza? Então, gente, qual é a questão? Questão de trigonometria. A questão ela é a questão número 4. Se você não tem o livro, ou se você tem o livro aí e a versão está desatualizada, porque a minha também está, eu deixei um link aí e você pode baixar ele e me acompanhar através dele, tá? Eu não posso te dizer a página agora que tá, porque não tem página. É um teste de verificação de trigonometria, tá bom? Então ele não colocou página ainda, depois ele volta a colocar as páginas. E eu estou resolvendo a questão número 4 onde ele fala de tangente, onde ele fala de seno e cosseno e secante, tá? Na primeira, da número 4, ele vai falar a respeito do seguinte: qual é a tangente e ele me dá algum ângulo, tá? Porque eu fiz a pergunta ali no início. Todos os macetes, tudo que eu aprendo no ensino médio, no ensino fundamental, eu uso na faculdade, com certeza, com certeza. Tudo que você aprende para a sua vida, você usa para a sua vida no futuro, né? Então aqui ele vai me dar a tangente, mas você lembra o que é a tangente? Você pode lembrar a tangente como sendo usando um triângulo, você pode lembrar do círculo trigonométrico, ou você pode lembrar dela com aquela tabelinha de alguns valores, tá? E ele pergunta a tangente para mim de π sobre 3. Primeiro de tudo, eu tenho que saber o que é essa relação π sobre 3. Se você já assistiu à aula anterior, você sabe que a relação π sobre 3 é uma coisa relacionada com a abertura do meu ângulo, né? Onde o ângulo de 180 graus, ou seja, a abertura completa, né? Não é a volta completa, é a abertura completa, dá igual a π. Então, o meu π é 180 graus. Logo, se meu π é 180 graus, quanto é que vai valer o meu π sobre 3? O meu π sobre 3 vai valer 180 graus dividido por 3. Então, π sobre 3 ele é igual a 180 dividido por 3, que dá 60 graus. Então, para eu saber a tangente de π sobre 3, eu tenho que saber a tangente de 60 graus, tá? Aonde eu vou encontrar essa conversão? A conversão eu encontro aqui. Eu usei ela na aula anterior, usei ela na aula anterior, a anterior também, né? Há 2 aulas atrás. E agora a gente acabou usando de novo para fazer uma conversão de tangente. Tá? E por que eu fiz aquela pergunta para vocês, se vocês lembram dos conhecimentos do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Eu vou pôr a tabelinha do outro lado, a gente tem mais espaço, a gente responde direto, ó. Existe uma tabelinha que o pessoal usa muito e usa como macete, tá?
Eu acho ela bastante viável você aprender ela, porque quando você esquecer algum valor, você consegue associar ele com valores da tabela. Inclusive, essa tabela aqui, ela não tem os valores de tangente, mas você, como é muito esperto, você consegue descobrir os valores de tangente, tá? Ela é uma tabela onde você tem o ângulo de 35, de 45, de 60 graus, e você associa eles com o seno e com o cosseno. Você coloca seno e cosseno na linha, e nas colunas você coloca 30, 45 e 60, tá? Aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar 1, 2, 3, 1, 2, 3 para o seno, e para o cosseno você vai pôr 3, 2, 1, e você vai dividir todos esses valores por 2, todos esses valores por 2, todos esses valores por 2, e você vai tirar a raiz da parte de cima dessa linha de divisão. Então ele vai ficar, raiz de 1 é 1 mesmo, raiz de 2 é raiz de 2, raiz de 3 é raiz de 3, raiz de 3 é raiz de 3, raiz de 2, raiz de 2, tá? Ah, mas ali ele pede a minha tangente. Claro, e a tangente ela nada mais é do que o seno dividido pelo cosseno. Então, para eu montar a minha próxima linha aqui, não fica uma coisa tão complicada assim, né? Basta eu fazer o valor do de cima dividido pelo valor do de baixo, tá bom? Então, como é que eu faço para montar a minha tabela? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo dividido por 2 e raiz nas partes de cima, tá bom? O 1, como ele é raiz de 1, né? Então, eu tiro ele fora. Aí eu faço essa divisão, você vai encontrar aqui que a tangente do valor de 30 graus é 3 dividido por raiz de 3 dividido por 3. Se você pegar a tangente de 45, ele é raiz de 2 dividido por 2, dividido por raiz de 2 dividido por 2, que é o mesmo número. Então, a tangente de 45 vai ser 1. E eu tenho também a tangente de 60, que é o que ele pediu, né? Por mais que meu número tenha ficado um pouquinho torto ali, você vai ver que as partes de baixo do 2 vão se cancelar, vai ficar apenas a parte de raiz de 3 vezes 1, que é a raiz de 3 mesmo. Então, com essa tabelinha aqui, a gente aprende ela com várias musiquinhas e macetes, tá? Você vai perceber também que ao longo da faculdade você vai perder isso, porque o conceito ele vai entrar em você, o conceito você vai entender, tá? E você vai conseguir buscar outros recursos fora do seu macete, mas o macete sempre é válido, gente. Então, se você tem um macete que você sempre usa, use ele para você lembrar aqui. Por quê? Porque aí não precisa fazer algum cálculo. Qual que é a tangente, então, de π sobre 3? Ah, é a tangente de 60, que é quanto? Que é raiz de 3. Então, eu posso vir direto aqui e colocar ali raiz de 3, tangente de π sobre 3 é igual a tangente de 60, e essa minha tangente de 60 ela é igual a raiz de 3. Certo, gente? Tá, essa foi a minha letra A. Então, uma das coisas que eu usei para ensinar vocês a letra A foi um macete que era bastante usado, né? Que é essa tabelinha dos ângulos do seno e do cosseno, você encontra ali, e basta você saber localizar o ângulo 45, 60, que você descobre ali, tá? Então, qual que é o seno de 45? Ah, você vai lá e localiza. Qual que é o cosseno de 60? Você vai lá e localiza, certo? Mas também existe um outro lugar onde a gente vê bastante isso, que é onde? Deixa eu limpar aqui, que é o meu círculo trigonométrico. E eu vou fazer círculo trigonométrico aqui na região de baixo, onde a gente pode ver ele. E eu vou colocar os meus eixos ali, x e y. Ou seja, x e y não, né, gente? O eixo seno, sempre em pé. Seno, sempre em pé. E o meu eixo cosseno. Ficou um pouquinho torto aí, mas a gente consegue resolver alguns cálculos, tá? Vou mexer nele, não consigo colocar. Tá, o que que eu vou fazer aqui com vocês? Primeiro, que se começar a aparecer valores negativos, você tem que entender que o meu seno, ele está sempre nos valores aqui. Eu vou colocar um eixo meio, deixa eu ver uma cor boa, um eixo esverdeado para o seno. Então, todos os valores do seno, eles vão estar representados nesse eixo em pé, gente. Não confundam, tá? Então, se eu colocar algum ângulo ali, por exemplo, o ângulo metade aqui, né, que é o ângulo de 45, eu vou localizar ali para o meu seno. Então, o meu seno está sempre em pé, esse eixo aqui, tá?
Então, se eu virar para o lado de cá, para o ângulo de 90 mais 45, eu vou achar o mesmo ponto para os dois. Isso que é a característica do meu seno, tá? Lembrando que eles são relacionados com quem? Com um triângulo retângulo, tá bom? E o meu cosseno é o eixo de baixo. Então, se eu tiver alguma inclinação ali, algum ângulo, para eu descobrir quem é o cosseno desse ângulo, eu vou olhar no meu eixo de baixo, não, né, gente? No meu eixo deitado, tá bom? Então, o cosseno vão ter valores aqui. E é isso que eu vou usar agora para resolver a letra B com vocês. Na letra B, ele quer saber se você sabe o valor do seno de 7π sobre 6. E a gente já vai usar esse conhecimento que eu acabei de falar para vocês aí, tá bom? Então, aqui é a letra B. E agora é o seno de 7π sobre 6. Primeiro, transforma isso num valor que você entenda, né? Então, você vai fazer 7 vezes 180 e depois você vai dividir isso por 6. Tá? Se você fizer 7 vezes 180, você vai ter lá 1.260. Aí você vai ter que dividir isso por 6. Se você dividir isso por 6, você vai ter 2, 12, 0, versus 6, dá 1, 0 de novo, versus 0. Não tem nada, então vai 0 para lá. Eu vou ter o valor de 210 graus. Então, eu preciso saber, para eu descobrir o seno de π sobre 7, perdão, de π, 7π sobre 6, eu preciso saber o seno de 210 graus, porque é o mesmo ângulo que eu estou falando ali, tá? E como que eu vou calcular esse ângulo ali, então? Primeiro, qual é o quadrante em que se encontra o meu 210 graus, né? Aqui, nesse ponto aqui, ele é o ângulo de 180, ou seja, eu saí da minha origem e comecei a criar o meu arco nesse sentido, e se eu andei até metade dele, então eu consegui chegar no 180. Aí eu vou andar quanto? Eu vou andar somente mais um pouquinho. Qual é esse pouquinho que eu vou andar ali de diferença? Eu vou andar ali, então, mais 180, mais 30 graus, né? De onde que eu tirei esse 30 graus? Eu fiz 210, menos 180, e aí então eu descobri qual é o ângulo que eu tenho de diferença com 180. Mas por que eu fiz isso? Porque ele vai ter o mesmo valor, nesse ponto aqui, ele vai ter o mesmo valor que se o seno tivesse nesse ângulo aqui, gente. Se ele tivesse do lado de cá. Tá? Mas isso não me ajudou em nada. Ajudou sim. Por quê? Porque o seno do valor do lado de cá, ele seria o seno de menos 30. Como assim menos 30? Ao invés de eu pegar, deixa eu pôr isso em vermelho aqui, tá? Ao invés de eu pegar e fazer uma abertura de 30 graus positivo, que seria essa daqui, tá? Eu faço uma abertura de 30 graus negativos. E se você lembra, seno de 30 negativo. E se você lembra uma das propriedades do seno, esse negativo, ele sai para fora. Tá? Como assim ele sai para fora? Então, o seno de menos 30, ele é equivalente a menos o seno de 30 graus. Tá? E assim eu consigo, então, resolver. Ah, então era só resolver o seno de 30? Não, gente, não. Não era só resolver o seno de 30. Eu tinha que saber que o meu seno de 30, ele é equivalente, né? Na verdade, não é o seno de 30, é menos o seno de 30. Ele é equivalente ao seno de menos 30, que é esse ângulo aqui, ó. Ele é equivalente ao 210, tá? Porque o meu seno são os valores que estão aqui no eixo vertical. Então, aqui é o meu eixo do seno. E qual é esse valor? Se você lembra da tabela e você viu a tabela, o seno de 30, ele é equivalente a meio, 1/2, né? É o primeiro valor que aparece lá na tabela. Basta você voltar o vídeo que você vai ver aí. Ou você colocar sua tabela, né? Fazer o macete que eu passei para vocês, já usar ele aí. Só que eu não quero o seno de 30, eu quero menos o seno de 30. Então, a minha resposta aqui vai ser menos meio. Ou seja, o seno de 7π sobre 6, ele é a mesma coisa que o seno de menos 30 graus, ou seja, menos meio. Beleza, gente? E aí a gente tem a letra C.
tá? Dá uma refletida aí, pensa um pouquinho, porque agora eu vou tratar aqui do cosseno, tá? Na letra C, ele não fala do cosseno, ele vai usar a secante. Mas para resolver a secante, eu vou precisar do conhecimento do cosseno, que é ele que eu vou usar agora, tá bom? Eu vou fazer uma limpa aqui, letra C. E na letra C, então, ele fala assim, ó, qual é a secante de 5π sobre 3? 3. Qual é o processo aqui? Primeiro eu tenho que saber o que é a minha secante. A minha secante, ela é 1 sobre o cosseno. Cuidado não confundir, tá? Secante não é seno, secante é cosseno. Então o cosseno desce lá embaixo. E lá embaixo possui o mesmo ângulo, 5π sobre 3. Como é que você resolveria isso daqui? Basta você saber o ângulo. Vou resolver aqui no cantinho com vocês, aqui embaixo, tá? Então, 5π vai ser 5 vezes o 180. 5 vezes o 180, e depois eu vou dividir isso por 3. Se você realizou a multiplicação de 5 vezes o 180, você vai ver que ele é 900. E aí eu vou dividir o meu 900, então, por 3. E é um ângulo que a gente já resolveu ele antes, né? Por 3, e então eu tenho o meu ângulo de 300 graus, tá? Então aqui a secante vai ser a secante, opa, de 300 graus, ou 1 sobre o cosseno de 300. Mas o que eu posso saber sobre o cosseno de 300 graus, tá? Primeiro, eu tenho que saber aonde ele é localizado. Eu posso usar, claro, eu posso usar um triângulo para resolver isso, tá, gente? Essa aqui é a ideia da trigonometria. Mas eu indico vocês a saberem e decorar isso mesmo, gente. Decorar não, né? Absorver isso com vocês, que é o círculo trigonométrico, tá bom? Então, para eu saber aqui ó, qual é o valor do cosseno, se você pensar num círculo trigonométrico, o meu cosseno deitado no cosseno, ele é esse meu eixo aqui, certo? Que é o eixo horizontal. E ele é o 300. Ele está em qual quadrante? Ele está no quarto quadrante. Ah, mas como é que você tem certeza que está no quarto quadrante? Porque qual que é a volta completa? A volta completa é 360, só que eu voltei aqui 60 graus, né? Então, eu voltei 60 graus, então o valor vai ser esse valor aqui em cima, gente. Ele vai ser esse valor aqui em cima. Está no eixo ali, no eixo do cosseno. Então, esse aqui é meu eixo do cosseno. Tá? Ah, mas e aí? E aí que ele é equivalente a quem? Ele é equivalente ao ângulo de menos 60 graus. Ah, mas ainda não responde a minha pergunta. Responde sim. Porque se ele é equivalente ao ângulo de menos 60 graus, para o cosseno, ele é equivalente ao ângulo dos 60 graus positivo. E ele está na tabela. Na tabela fica muito simples. Então, o ângulo de 300 graus, ele é equivalente, então, ao ângulo de 60. E o ângulo de 60 você consegue resolver. Tá? Faça isso na sua graduação inteira. Sempre tente simplificar um conhecimento que é muito complicado naquele momento para um conhecimento é mais simples. Aí você consegue chegar na sua solução. Tá? Então, a minha secante de 5π sobre 3 é igual a 1 sobre cosseno de 60. E qual seria o cosseno de 60? Então, se você olhar na tabela, o meu cosseno de 60 ele vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, aqui a minha secante 5π sobre 3 ela vai ser igual, então, a 1 dividido, né? E acho que você já sabe o que vai acontecer aí, vou acabar invertendo, né? Raiz de 3 sobre 2, ou, agora, o meu 1 ele vai descer, ele vai subir, né? E vai ficar ali apenas o... Opa, é meio, gente.
Não é isso daqui não, né? É o cosseno, eu tô confundindo aqui. Aqui embaixo é meio, é. Eu dei uma olhada aqui e falei, ué, o que tá acontecendo? Tem essa raiz de 3 que não vai sumir. Ele é meio, então é a primeira, o 1, e vai inverter o meio, né? O meu cosseno de 60 aí, ó, igual eu falei para vocês, se a gente não exercita, a gente vai dar uma vacilada, né? Então ali eu poderia ter colocado a tabela e visto o cosseno de 60, que vai ser meio. Então basta fazer o 1 e inverter a parte de baixo, dando então o valor de 2 unidades. Tá bom? Não sei se você já conseguiria já ver isso daqui, só de observar a secante, saber que ele ia ser um valor maior do que 1, tá? Geralmente acontece isso mesmo, os valores de secante são maiores do que 1, tem a ver com o seu inverso do cosseno aqui. Mas enfim, galera, a aula de hoje é isso daí, tá? A gente não tinha falado ainda de algumas funções trigonométricas, ele começou a falar agora no livro. Se você não baixou o livro, baixa o livro, comece a dar uma olhada, você vai começar a perceber uma didática que só tem dentro desse livro aí e que o pessoal usa dentro das faculdades, tá? Para poder colocar ali a ordem de conteúdos no cálculo. E se você estiver me acompanhando aqui, eu vou resolver o cálculo do James Stewart inteiro. A gente já está quase chegando na noção de continuidade, que é o comecinho do livro, tá? Mas antes de chegar ali, a gente tinha que passar por esse processo mesmo. Inclusive, tem mais algumas aulas aí em que a gente vai conseguir resolver mais alguns testes de verificações. Tá bom? Mas no mais fica assim mesmo, a aula já ficou um pouco extensa. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Tchau, tchau.